Vídeo de hoje do canal do Nicola para contar sobre as últimas do mercado, repletas de novidades nessa quarta-feira. Vou falar para vocês, por exemplo, de Maicon, que pode virar reforço do Flamengo. Lucas Lima a caminho do Fortaleza. Como é que vai ficar a divisão dos salários? Bora falar também sobre João Pedro, novo reforço do Corinthians, negociação casada com Roger Guedes. Para completar, bora te contar a respeito de Jandrei, anunciado como novo reforço do Santos. Tem novidade importante no Corinthians com criptomoedas e a possibilidade de muitos milhões de reais. E por último, o Lianco já é jogador da Premier League. Notícia que vai render dinheiro para Botafogo e São Paulo. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Já passamos de 1 milhão de inscritos e eu conto com a sua participação para também se tornar inscrito. Super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Também queria pedir para você deixar like nesse vídeo, é super importante para que a gente chegue para cada vez mais pessoas. Para arrematar os recados, nessa quarta-feira, a partir das 11h20 da noite, tem programa do Nicola. Assim que a bola parar de rolar na Copa do Brasil, a gente entra ao vivo. Combinado? Bom, bora começar o vídeo repercutindo a chegada de Lianco ao Southampton, time da Inglaterra. O Lianco, que foi jogador revelado na base do Botafogo, com passagem pelo São Paulo, pertencia ao Torino. O time italiano já havia recebido a notícia do próprio jogador de que ele não ficaria, especulou-se até a possibilidade de o Lianco vir jogar no futebol brasileiro, mais especificamente no Flamengo, mas diante do assédio de vários clubes do futebol europeu, Torino acabou vendendo o Lianco para o Southampton por 7,5 milhões de euros. E o São Paulo e o Botafogo, por causa do mecanismo de solidariedade, vão ter direito a uma compensação. O Botafogo vai ficar com cerca de 500 mil reais. Já as receitas do São Paulo com essa negociação, um pouco maiores, 1,5 milhão de reais. Não é nada, mas em época de crise, em época de pandemia, qualquer dinheiro certamente ajuda. Com 1,5 milhão de reais, o São Paulo consegue, por exemplo, pagar um dos vários meses de salários atrasados para Daniel Alves. Bom, bora falar agora sobre Jandrei, anunciado de forma oficial nessa quarta-feira como novo reforço do Santos, goleiro de 28 anos de idade, emprestado pelo Genoa da Itália até o fim do Campeonato Paulista de 2022. Cheguei a contar para vocês que o Jandrei poderia ser contratado pelo São Paulo, mas a avaliação interna é de que o Jandrei não acrescentaria tanto na comparação com o Thiago Volpi, por isso o São Paulo desistiu da contratação, abrindo o caminho, facilitando a negociação com o Peixe, que não vai pagar nada pelo empréstimo, só vai assumir parte dos salários do goleiro. O Jandrei, em entrevista ao site oficial do Santos, disse o seguinte, abre aspas: "Foi tudo bem rápido. Assim que recebi a proposta, já falei para os meus empresários que tinha interesse de ir trabalhar no Santos. E acabou dando tudo muito certo. Estou feliz demais por estar aqui, vestindo a camisa desse gigante do futebol que é o Santos." O Jandrei chega na teoria para ser reserva imediato, para ser o primeiro reserva, né? O João Paulo é o titular, o John seria o reserva imediato, mas o John operou menisco e só volta em dezembro. Então o Jandrei chega para disputar a posição com o João. Vamos ver quem é que vence essa disputa. O Jandrei que precisa jogar, até porque havia sido revelado o Aparecido em cenário nacional com a camisa da Chapecoense, tinha ido tão bem que foi vendido para o Genoa, mas no empréstimo na temporada passada no Atlético Paranaense quase não entrou em campo. Vamos ver se ele leva a sorte. Eu acho um bom goleiro, acho uma boa aquisição. Bom, quero falar agora sobre Lucas Lima e o Palmeiras conseguiu negociar o Lucas Lima. O negócio está praticamente sacramentado, o anúncio deve ocorrer nas próximas horas. O meio atacante, que não entra em campo pelo Palmeiras há mais de 2 meses, vai vestir até o fim dessa temporada a camisa do Fortaleza, empréstimo que está sendo finalizado nessa quarta-feira. Pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, consegui a informação de que o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, esteve no CT do Palmeiras, na academia de futebol, para acertar os últimos detalhes da negociação. Fortaleza que enfrenta nessa noite de quarta o São Paulo no Morumbi, e o Marcelo Paz aproveitou a visita à cidade de São Paulo para resolver essa pendência do Lucas Lima. Já falei que o empréstimo até dezembro. Bora contar sobre as condições do negócio. Fortaleza deixou bem claro para o Palmeiras que não tinha a menor condição de se aproximar dos 900 mil reais por mês a que tem direito o Lucas Lima. E que a única coisa que o Fortaleza conseguiria pagar eram 200 mil reais por mês, que é o teto estabelecido por lá no elenco.
O Palmeiras relutou, disse que não poderia abrir mão de tanta grana. No final das contas, o Fortaleza disse: vocês têm interesse ou não? A equipe aqui está certinha, ele pode vir, se valorizar, ajudar o time, mas ao mesmo tempo valorizar o jogador. Se vocês tiverem interesse, a gente paga R$200 mil e o Palmeiras completa os outros 700 mil. Num primeiro momento, o Palmeiras até relutou com a ideia, no final das contas acabou aceitando e vai ser dessa maneira que o acordo vai ser firmado. Empréstimo gratuito até dezembro, o Lucas Lima segue ganhando R$900 mil por mês, o Fortaleza paga 200 mil, o Palmeiras arca com 700 mil por mês. A expectativa no Palmeiras é de que, além da economia dos 200 mil mensais, de que ele possa ter boas atuações, entrar em campo e chamar a atenção de algum outro clube para ser negociado a partir de 2022. E você? Como é que você vê essa negociação? Eu acho que por Fortaleza é uma boa, investimento baixo. Se não der certo, foram 200 mil por mês investidos num jogador que tinha potencial. Se der certo, aí o Fortaleza vai ter um bom jogador, um jogador de bom nível. Já o Palmeiras precisou arcar com as consequências de um atleta que tem ficado fora dos planos do Abel Ferreira. Bora falar agora sobre o Corinthians com novidades. Mais novidades contei para vocês com exclusividade lá no meu blog no Yahoo na manhã dessa quarta-feira, que João Pedro é o terceiro reforço do Palmeiras para a temporada. Depois de Juliano e Renato Augusto, Timão fechou nas primeiras horas dessa quarta chegada à aquisição do lateral direito que foi formado no Palmeiras. João Pedro tem 24 anos de idade, pertence ao Porto e veio das últimas 3 temporadas, 2 temporadas e meia para ser mais preciso, por empréstimo no Bahia. Tem convivido com muitas lesões e é isso que complica a vida dele. Mas o Corinthians acabou aceitando a sugestão feita pelo Porto e contratou o jogador por empréstimo de uma temporada. Empréstimo gratuito. O Corinthians só arca com 100% dos vencimentos do atleta. Um jogador que não ganha muito, não vai onerar a folha salarial do Corinthians. Por trás da chegada do João Pedro, existe uma negociação casada, porque o empresário do lateral direito é o Paulo Pitombeira, que é o representante do Roger Guedes nas negociações com o Corinthians. Então é só mais um indício de que o Roger Guedes a qualquer momento se tornará jogador do Corinthians. Roger Guedes, que inclusive usou sua conta no Instagram para fazer um texto em chinês e em mandarim, se despedindo do Shandong Luneng, agradecendo demais, dizendo que foi muito feliz, enfim, fez uma série de elogios ao seu ex-clube e a partir de agora ele está liberado para poder ser anunciado pelo Corinthians. Eu estou apurando os últimos detalhes dessa negociação em relação a tempo de contrato, em relação a percentual de venda futura. O Corinthians vai conseguir diminuir o pagamento das luvas ao jogador, deixando o percentual de uma venda futura. Eu vou dar detalhes para vocês assim que eu conseguir completar toda essa apuração de reportagem, mas o Roger Guedes é questão de tempo para que seja anunciado e se torne o 4º reforço do Corinthians, o 2º atleta representado pelo Paulo Pitombeira. Bom, antes de mudar de assunto, só um complemento importante sobre o Corinthians. Contei para vocês no dia 20, na semana passada, num vídeo em que eu falei sobre o acordo do Atlético Mineiro com os tokens, as criptomoedas, eu contei que o Corinthians seria o próximo a entrar nesse mundo das criptomoedas. Muita gente veio me perguntar mais detalhes e tal, e o Corinthians revelou nessa quarta-feira que a partir do dia 2 de setembro vai lançar os tokens do Corinthians, que nada mais são do que moedas virtuais, são criptomoedas. E a pessoa vai poder comprar essas criptomoedas imaginando que o Corinthians fará sucesso e vai rentabilizar essa criptomoeda. Só para você ter um pouquinho de noção de quanto o Corinthians pode faturar, no dia de lançamento do Atlético Mineiro, até agora o Galo só teve um dia, que foi o dia de lançamento, é mais ou menos esse o modus operandi. Você, durante um dia, você vende as criptomoedas, depois precisa de alguns dias sem vendas para que depois essa criptomoeda possa ser comercializada. O Atlético, nesse primeiro dia, vendeu 850 mil tokens, que geraram 1 milhão e 700 mil dólares. O Atlético ficou com metade, a empresa parceira ficou com a outra metade. Ou seja, o Galo embolsou em apenas um dia 4 milhões e 400 mil reais. Estou muito curioso para saber quanto o Corinthians será capaz de fazer em dinheiro com essa venda do dia 2 de setembro. Um dia depois do aniversário do clube, aniversário de 111 anos de existência, um dia depois de alguns anúncios que estão sendo programados para serem feitos e depois das confirmações ou da confirmação da chegada do Roger Guedes, a expectativa é de que o Corinthians venda muitos e muitos tokens e ganhe bastante dinheiro somente nessa ação. Bom, fechar o vídeo com uma informação divulgada nessa quarta-feira pelo Gustavo Henrique Dando Choque, cara que cobre o Flamengo há bastante tempo. Ele contou que o zagueiro Maicon, ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, e que estava jogando no Al Nassr, foi oferecido ao Flamengo, e que existem negociações.
As partes estão conversando. Tenho mantido contato com o Maicon já há alguns dias. No final de semana ele havia me assegurado que nessa semana definiria seu futuro. Havia a possibilidade de jogar no futebol brasileiro, mas também de jogar no futebol do exterior. Ele conversou com o São Paulo, conversou com o Internacional e agora tem essas conversas com o Flamengo. No exterior, há um clube turco bastante disposto a contratá-lo. A melhor oferta em mãos hoje do Maicon é de um clube turco, mas a prioridade talvez fosse ficar no Brasil depois de de 2 temporadas jogando na Arábia Saudita. É legal contar que o Maicon tem 32 anos de idade e caso se acertasse com o Flamengo formaria novamente dupla de zaga com o Rodrigo Caio, como já aconteceu nos tempos de São Paulo. Por que ele não voltou para o tricolor? A questão financeira foi determinante. O Maicon quer ganhar pelo menos 600 mil reais por mês. E o São Paulo entende que não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho em relação a um zagueiro. O mesmo aconteceu com o Internacional, que acabou desistindo da contratação do Maicon e fechou alguns dias depois com o Bruno Mendes, atleta que pertence ao Corinthians. Só para fechar sobre o Maicon. A ideia dele é resolver o mais rápido possível e como ele está livre no mercado, não há tanta pressa, tanta urgência. Mas a gente deve ter uma definição, ele está nesse momento no Rio de Janeiro, ele estava passando férias em Barretos, cidade natal dele, onde ele tem casa, onde ele estava com a família, foi ao Rio de Janeiro, está até mais perto do Flamengo. Se houver a resposta, o sinal positivo do Flamengo, o acordo pode ser sacramentado a qualquer momento. O Flamengo que ainda não havia desistido do Davi Luiz. Mas será que a classificação do Benfica para a fase de grupos não vai pesar para que o Davi Luiz vá jogar no Benfica? E dessa maneira o Maicon poderia herdar essa vaga na zaga do Flamengo? Enfim, são notícias ou são desdobramentos que a gente vai conhecer nos próximos dias assim que surgir qualquer novidade a esse respeito, conto para vocês. Antes de encerrar o vídeo, só contar que o Kennedy deu um negativo para o teste de Covid, ele havia testado positivo, passou 10 dias em quarentena, fez um teste negativo, já está autorizado a viajar para o Brasil, foi inscrito para as competições rubro-negras e deve estrear com a nova camisa, com a camisa do Flamengo, depois da data FIFA. Tá 10 dias sem treinar, sem fazer atividades físicas por causa dessa doença, mas imagina-se que depois da data FIFA estará à disposição do Flamengo. Encerrando o vídeo por aqui, queria agradecer, pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, lembrar que a gente está de volta a partir das 11h20 da noite, repercutindo todos os jogos da Copa do Brasil. Combinado? Conto com a presença de vocês. Tchau, tchau!